Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Capitão Reis, professor de Biologia aqui do Projeto Alumni. E essa é mais uma aula de Biologia para o Enem, galera. Estamos falando aí de Ecologia, né? E a nossa aula de hoje, ela é sobre um assunto da Ecologia que já caiu várias vezes no Enem, que é o de cadeias e teias alimentares, principalmente as cadeias alimentares. Então a gente precisa compreender os conceitos, ver como é que elas representam as relações de alimentação entre os organismos e também compreender aí vários termos associados a essas relações, beleza? Vamos que vamos, então vem comigo. Vamos lá. As cadeias alimentares, pessoal, elas têm como objetivo representar o fluxo de energia nos ecossistemas. Então, para começar, a gente precisa compreender que a energia que entra nos ecossistemas, ela vem quase a sua totalidade do Sol. Beleza? Por que quase a sua totalidade? Porque a grande maioria dos organismos produtores, os organismos que produzem sua própria matéria orgânica, seu próprio alimento, são organismos fotossintetizantes, ou seja, utilizam a energia do Sol para produzirem a sua alimentação, seu alimento. Uma pequena parte de organismos aí procariontes é que vão fazer um processo de quimiossíntese, que não utiliza a luz do Sol na produção de alimento, ok? Mas é uma parte muito pequena desses organismos produtores. Então a gente pode considerar sim que a vida no planeta Terra depende do Sol, entre outros vários aspectos, mas depende porque a energia luminosa, a energia eletromagnética do Sol é ela que vai ser a porta de entrada para os ecossistemas terem ali o seu fluxo de energia, beleza? Então, galera, toda a cadeia alimentar, obrigatoriamente, começa com um organismo capaz de converter essa energia, né, no caso a energia luminosa do Sol, em uma energia química. Então, o processo de fotossíntese nada mais é do que uma conversão de energia eletromagnética ou energia luminosa em energia química. E isso é realizado pelas plantas, pelas algas e pelas cianobactérias. Esses organismos, por ter esse tipo de nutrição, onde eles são capazes de produzir o próprio alimento, nós chamamos esses caras de autótrofos ou autotróficos. Esse trófico vem de alimentação, as relações tróficas, as cadeias tróficas, são cadeias alimentares, beleza? Então, autotrófico, o auto, né, significa que ele mesmo consegue fazer, ou seja, ele mesmo consegue produzir o próprio alimento, o trófico, sacou? Então, os autotróficos são aí as plantas, as algas e as cianobactérias, no caso dos fotoautotróficos, pois eles fazem fotossíntese. E o nível trófico que esses caras vão ocupar nas cadeias alimentares vai ser um nível de produtores. Então, olha só, a nutrição é uma nutrição autotrófica, o nível trófico é um nível de produtor, beleza? Eles são produtores porque eles conseguem produzir o próprio alimento. Já os consumidores não são capazes, né, de produzir o próprio alimento. Ou seja, eles precisam buscar o alimento já pronto no ambiente. E por isso eles são chamados de heterótrofos, né? Então, os heterótrofos ou organismos heterotróficos dependem dos autótrofos, dependem dos produtores para a sua alimentação, né? Os consumidores como um todo, estou dizendo assim, né? Depois a gente vai ver ali os consumidores primários, secundários, terciários, por aí vai, mas os consumidores como um todo dependem dos produtores para a sua alimentação. Por isso que toda a cadeia alimentar começa com o produtor. Existe ainda um outro nível trófico, que é o dos decompositores, que eles vão fazer a decomposição da matéria orgânica, né, devolvendo os nutrientes para o solo, os nutrientes que estariam aprisionados nos organismos. Então, quando os produtores morrem, quando os consumidores morrem, quando os próprios decompositores morrem, né, essa matéria orgânica ela vai ser decomposta por fungos e bactérias, e esses nutrientes voltam a ficar disponíveis
para que os produtores produzam nova matéria orgânica através do processo ali de fotossíntese principalmente, tá certo? Os decompositores normalmente não são representados nas cadeias alimentares, mas lembre-se que eles existem e que eles vão decompor todos os organismos que morrerem em condições ali normais, tá bom? Beleza, vamos fazer aqui um exercício mental para a gente entender algumas coisas também. Lembrem aí do seu último almoço. Esse aqui, vamos fingir que foi o meu último almoço. Então, se a gente analisar aqui os alimentos que eu consumi, olha só. Alface é um vegetal, né? Então, tem nutrição autotrófica, é um organismo de nível trófico produtor. A mesma coisa para o tomate, né? Para o arroz, o feijão, a batata, certo? Então, tudo isso aqui, ó, organismos produtores, que estão servindo de alimento pra gente. E o último aqui, o bife, a carne de vaca, né? Apesar de ser um organismo heterotrófico e por isso ocupar ali um nível trófico de consumidor, né? A vaca come o quê? Come planta, né? Então repare que a nossa alimentação toda depende dos produtores, porque mesmo que você não esteja comendo uma planta, você está comendo algum outro animal que se alimentou de uma planta. Sacou? Então, essa relação de interdependência dos consumidores dependendo dos produtores que você precisa compreender. Beleza? Aqui a gente tem dois exemplos de cadeias alimentares. Uma cadeia alimentar terrestre e uma cadeia alimentar marinha, né? Na cadeia alimentar terrestre, sempre começando pelos produtores, veja só. Então a gente tem uma planta, organismo fotossintetizante, ela vai servir de alimento para o consumidor primário. Então os consumidores primários são os herbívoros, são aqueles que vão se alimentar dos produtores, no caso aqui um gafanhoto. Os consumidores primários servem de alimento para os consumidores secundários, né? Já são animais carnívoros, são organismos carnívoros. Os consumidores terciários se alimentam dos consumidores secundários, aqui uma cobra, né? E os consumidores quaternários se alimentam dos consumidores terciários, aqui o gavião. Professor, poderia ter ali, acima do consumidor quaternário, alguma outra coisa? Poderia. Aí a gente chama de consumidor de quinta ordem, não fala quinquenário ou quintanário, não. Fala de quinta ordem, sexta ordem, por aí vai. Mas a maior parte das cadeias alimentares, ela vai chegar até consumidor quaternário e já está beleza, já está de boa, ok? Importante também você lembrar que as setas sempre vão indicar o fluxo de matéria e energia das cadeias alimentares. Eu já vi muita gente errando isso, confundindo, botando a seta ao contrário, porque acha que tipo, é o bicho que está comendo o outro, então a seta tem que ir nessa direção, mas não é isso. A seta vai na direção sempre da base da cadeia alimentar para o topo da cadeia alimentar. A base sempre é ocupada pelos produtores e o topo é o que a gente vai chamar lá de como é que é? Predadores de topo, né? O topo vai estar lá ocupado por esses predadores de topo, esses organismos que vão estar lá no ápice da cadeia alimentar e serão ali consumidores, beleza? Já na cadeia alimentar marinha, a gente tem aqui um exemplo, ó, fitoplâncton, os organismos produtores, né? Depois o zooplâncton, são os consumidores primários, aí vai, ó, um peixe aqui que é consumidor secundário, o outro que é consumidor terciário, e finalmente ali a orca ocupando o nível de consumidor quaternário, beleza? Mais um exemplo aqui bem simples de cadeia alimentar, olha lá, capim fornecendo energia para o coelho, que fornece energia para a raposa, que fornece energia para a cobra. Quais são os níveis tróficos desses caras? Então, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Sensacional. E os fungos e bactérias vão ser os decompositores aí dessa galera, uma vez que eles morram. Maravilha, pessoal. Só que é o seguinte, olha só. As cadeias alimentares, você percebe que é uma representação linear. Só que na maioria das vezes, na natureza, você vai ter uma espécie servindo de alimento para mais de uma outra espécie
e uma espécie também se alimentando de mais de um tipo de alimento, mais de um tipo de organismo. Consequentemente, as representações mais fiéis para as relações alimentares dos organismos não são as cadeias alimentares. As cadeias alimentares são mais didáticas, mas as representações mais fiéis são as teias alimentares, como é o caso dessa aqui, que está representada nessa imagem. Então perceba, olha aqui, ó, é uma teia alimentar marinha. Perceba aqui, ó, o fitoplâncton, né, ocupando o nível trófico de produtor. E aí nós vamos perceber coisas interessantes, porque você vai ter aqui algumas espécies ocupando mais de um nível trófico. Por exemplo, o krill, que é esse micro camarãozinho aqui. Olha o que acontece. Fitoplâncton, produtor, certo? Copépode, que também aqui é um microcrustáceo, está ocupando o nível de consumidor primário, não é verdade? O krill, por se alimentar de fitoplâncton, também está ocupando aqui o nível de consumidor primário. No entanto, o krill também se alimenta de copépodes. Consequentemente, por se alimentarem de consumidores primários, eles são consumidores também secundários. Entendeu a jogada, pessoal? Então, vocês vão perceber, analisando essa teia alimentar, e aí eu deixo como exercício para vocês, que esses organismos podem estar ocupando mais de um nível trófico de acordo com os seus hábitos alimentares. Sensacional isso aqui. Tem um detalhe que eu acabei não falando, que é o seguinte, que isso pode acabar confundindo vocês quando vocês analisam uma cadeia alimentar, que é o número do nível trófico. Tipo, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico. Pode aparecer numa questão pedindo para você identificar o nível trófico dessa maneira. E isso pode te confundir. Por quê? O primeiro nível trófico é o nível dos produtores. Esse aqui é o primeiro nível trófico, né? O consumidor primário ocupa o segundo nível trófico. O consumidor terciário, aliás, secundário, ocupa o terceiro nível trófico. E aqui que vem a confusão, tá vendo? Ó, ele é consumidor secundário, mas ele ocupa o terceiro nível trófico. O consumidor terciário ocupa o quarto nível trófico. Por que isso? Porque o primeiro nível trófico é o nível de produtor. Então, isso pode vir numa pegadinha, pode confundir você numa questão. Então, fica ligado aí para você. É só lembrar, produtor é o primeiro nível trófico e aí você vai na sequência. Beleza? Voltando para a nossa teia alimentar, né? Então, fica aí sugestão de exercício, você identificar os níveis tróficos aqui presentes nessas espécies dessas teias alimentares, tá? Bota num papel, reproduz num papel essa teia alimentar e vai identificando aí. Vai ser bem legal para você entender melhor como é que essas coisas funcionam. Show de bola! Existe um outro conceito, pessoal, muito importante, que está associado aí às cadeias alimentares, que é o conceito de produtividade primária. Então, quando eu tenho lá um produtor, ele está realizando lá seu processo de fotossíntese, está produzindo a matéria orgânica, né? Toda essa matéria orgânica produzida na fotossíntese, nós vamos chamar isso de produtividade primária bruta, é a PPB. Então, toda essa biomassa produzida pela fotossíntese, né? Pelo produtor. Só que o produtor, galera, também respira. Então, parte dessa biomassa que ele produz na fotossíntese vai ser utilizada na sua própria respiração, certo? Então, ele vai consumir parte dessa biomassa. O que sobra dessa diferença aí, então, da produtividade primária bruta menos o gasto na respiração dos produtores, essa diferença vai dar para a gente a produtividade primária líquida. Então, a história é essa aqui, ó. A PPB menos aquilo que for gasto na respiração é igual a PPL, que é a produtividade primária líquida, certo? Então, é isso aqui que vai estar disponível para o nível trófico seguinte, para o nível trófico dos consumidores primários. Então, é a produtividade primária líquida, é aquela biomassa ali que vai estar disponível para o próximo nível trófico, beleza? Porque já teve uma perda, já houve uma perda ali na respiração, certo? Ok.
Aí, quando esse consumidor primário e os demais consumidores pegam essa biomassa e pegam, consequentemente, também essa energia disponível, eles também vão ter perdas, né, de energia nesses processos metabólicos que eles vão exercer. A respiração vai ser um deles, sim, e existe também perdas em material não digerido. Então, veja só o exemplo dessa imagem aqui, né? Então, a lagarta, que é um consumidor primário, ela está se alimentando da biomassa vegetal, certo? Que está disponível ali para ela. Só que vai ter uma parte dessa biomassa que a lagarta vai comer, que ela, olha aqui, ó, ela vai consumir na respiração celular. Outra parte ela não consegue digerir, então vai ser eliminada nas fezes. E o que sobra dessa história é o crescimento dessa lagarta. Então vai ser a energia que vai estar disponível nesse nível trófico para o próximo nível trófico. Ou seja, já descontadas as perdas. No próximo nível trófico vai acontecer a mesma coisa. Então repara que de nível trófico em nível trófico, a gente sempre vai enxergar perdas de energia, porque essa energia vai ser gasta na respiração, tá? Para esses organismos se manterem produzindo ali o seu ATP, e vai ter uma parte daquela biomassa que não vai ser digerida, consequentemente ela não vai ser utilizada na composição da biomassa daquele organismo. Então ela vai ser perdida na forma de fezes. Começa a pensar nisso representado graficamente. Olha o que está acontecendo. Eu tenho muita energia na base, aí eu tenho uma perda e passo para o nível seguinte, que tem uma perda passando para o nível seguinte. Isso é uma forma de pirâmide, galera. Então, essa quantidade de energia, ou de biomassa também pode ser, ou de número de indivíduos, isso vai ser representado, pode ser representado nas chamadas pirâmides ecológicas, que existem em 3 tipos: as pirâmides de energia, as pirâmides de biomassa e as pirâmides de números. Tá? As pirâmides de energia vão representar a quantidade de energia disponível em cada nível trófico durante um ano inteiro. Esse tipo de pirâmide, pessoal, sempre vai ter esse formato aqui, ó. A base maior, a extremidade mais fina. Sempre isso vai acontecer. Por quê? Porque, invariavelmente, os níveis tróficos mais baixos têm maior quantidade de energia disponível. E ao longo das passagens dos níveis tróficos, devido às perdas pela respiração celular e no material que não é digerido, a gente vai tendo perda de energia. Tá? Então, se eu analisar uma cadeia alimentar ao longo de um ano inteiro, eu vou ter uma pirâmide de energia que sempre vai ter esse formato: base maior e estreitamento em direção ao topo, tá? Independentemente do tipo de ambiente. Aqui estão 3 tipos de ambiente: floresta, campo e mar aberto, vai dar no meio. Agora, a pirâmide de biomassa já é diferente, porque ela não leva em consideração o fator tempo. Ela vai fazer um retrato momentâneo da quantidade de biomassa nos níveis tróficos. Então, ela pega toda a biomassa dos produtores no momento, toda a biomassa dos consumidores primários, toda a biomassa dos consumidores secundários, por aí vai. E representa isso numa pirâmide. Nesse caso, a figura da pirâmide pode ser um pouco diferente da pirâmide de energia. Isso pode ser meio louco de você imaginar isso, mas por quê? Vamos lá. Existem situações em que uma biomassa menor, ela consegue se renovar tão rapidamente que ela é capaz de sustentar energeticamente uma biomassa num nível trófico superior maior. Exemplo, olha aqui. Veja, primeiro exemplo, floresta. Biomassa dos produtores grandona e vai diminuindo em direção ao topo. Campo, a mesma coisa. No mar aberto, eu posso ter isso aqui, essa configuração. Aqui a gente tem o que, ó, fitoplâncton. Deixa eu escrever aqui para você ver. Fitoplâncton. Aqui eu tenho o zooplâncton e aqui eu tenho um consumidor secundário aleatório, né? Enfim,
Aqui é um consumidor secundário qualquer. Aqui é um consumidor primário, aqui é o produtor, né? Essa biomassa aqui de fitoplâncton, em um dado momento, ela é menor do que a biomassa de zooplâncton. Mas isso só é possível porque esse fitoplâncton se renova muito rápido. A reprodução desses organismos é muito rápida. Então, momentaneamente, né, se eu analisar momentaneamente, essa biomassa vai ser menor do que a biomassa dos consumidores primários. No entanto, se eu analiso isso, olha aqui, ó, ao longo de um ano, ou seja, na pirâmide de energia, repara que aí sim eu vou ter a minha biomassa, aliás, a minha energia, né, do nível trófico dos produtores sendo maior do que a dos consumidores primários, que é maior do que os consumidores secundários. Beleza, pessoal? Esse tipo de raciocínio, talvez você não precise especificamente desse tipo de raciocínio para responder uma questão do Enem. Mas você pode enxergar em alguma questão do Enem um gráfico que traga esse tipo de informação. Estão entendendo? Ele pode não ser cobrado diretamente, mas você pode precisar dessa informação para chegar até a resposta que a questão do Enem vai te pedir. E o Enem adora gráfico, né? Então não seria nada ali de espantar se ele colocasse uma pirâmide ecológica numa questão para você analisar essas informações. Tá certo? O terceiro tipo de pirâmide ecológica é a pirâmide de números, que é bem doida, porque olha só, ela pode ser completamente invertida também. Afinal, a pirâmide de números, ela representa a quantidade de organismos em um determinado nível trófico. Olha esse exemplo. Eu tenho 2 árvores no nível dos produtores, 500 insetos no nível dos consumidores primários e 10 pássaros no nível dos consumidores secundários, né? Então, facilmente eu posso ter essa configuração em uma cadeia alimentar. 2 árvores sustentando 500 insetos que sustentam 10 pássaros. Então, a pirâmide de números, ela pode ser aí com um formato bem louco, porque vai representar a quantidade de organismos em cada um dos níveis tróficos. Beleza, pessoal? Bom, a gente vai ficando por aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, bota no fórum de dúvidas lá no nosso AVA, tá? Essa foi a nossa aula de cadeias alimentares. Vimos também um pouquinho aí sobre produtividade e pirâmides ecológicas. A gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, até lá, bom estudo, até mais!